Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Exercitando a Química. Esse é o vídeo parte 2, né, da sequência de exercícios sobre estrutura atômica e radioatividade que eu estou resolvendo na lista, né, que está aqui na descrição. Se você quiser, dá uma olhadinha lá, veja se os exercícios de 5 a 10 te interessam, que é o que eu vou resolver nesse vídeo, e se você quiser assistir, fica comigo aqui depois da vinheta. É isso aí, professor Ricardo Marconato, em mais um vídeo aqui com vocês, parte 2 dessa listinha de 15 exercícios com os temas estrutura atômica e radioatividade, né? Então, se você quiser, tem lá no Instagram um perfil com algumas coisas publicadas, já tem meses que eu não publico nada, mas em breve eu devo publicar mais coisas, fica aqui, caso você queira me seguir por lá, beleza? E agora, uma última questão aqui é um convite. Se você quiser, se inscreve aí no canal, né? Ativa o sininho, deixa aquele joinha esperto, comenta se você gostou, se você não gostou, se eu errei alguma coisa aqui, fica à vontade. Não é obrigado, mas você está convidado aí a fazer isso. Agora chega de conversa e bora para a lista de exercícios. Exercício 6. Aqui, se você perdeu os primeiros, vou deixar no card aqui em cima, ó, o link pro vídeo 1, tá? Então, primeira parte de 1 a 5, se quiser, tá aqui em cima no card. Então, temos aqui exercício 6. Leia a tirinha. Então, vamos tentar colocar a tirinha inteira aqui no quadro. Dá pra ver, eu acho, né? Vamos ver o que está causando essa dor de dente. Aí embaixo, eu vejo um pouco de decaimento. Então, para os químicos, talvez isso aqui tenha graça, né? Para você, que de repente não gosta de química, não faz muito sentido. Mas vamos interpretar aqui antes de olhar o restante do exercício, né? Nós temos aqui duas esferas, né? Representando o cálcio, aqui o Ca, e aqui o urânio. Observa aqui, ó, tem U238, então urânio 238. Então, vai vir aqui o doutor, né? Doutor cálcio. Analisar urânio. Quando o urânio abre a boca, sai alguma coisa aqui. E note que essa coisa, ó, né, curiosamente, essa coisa tem duas partezinhas aqui de uma coloração e duas partezinhas aqui, ó, uma coloração vermelha, né? Então, eu representei em cima ali, agora eu vou pegar isso aqui e vou trazer para cá, ó. Então, tem 4 coisinhas saindo ali, né? Dá pra gente ver. Que já dá uma dica, se você, né, conhece radioatividade, você já vai saber de cara o que representa isso aí, né? E aí, você tem agora, olha, deixou de ser urânio, passou a ser TH, que é o tório 234. E aí vem, né, vejo um pouco de decaimento, né? Por que decaimento? Essa emissão dessa partícula representa um decaimento radioativo. Então, tem uma gracinha envolvida aí. Vamos ver o que o autor da questão abordou dessa tirinha, né? Ele coloca aqui, ó, a tirinha ilustra metaforicamente o fenômeno correspondente a o quê? Então, qual é a transformação que está acontecendo aqui, ó? Eu tô saindo do urânio 238 para o tório 234. Independente de eu saber qual é o número atômico deles, tá? O que eu percebo? Daqui para cá, ó, em cima, a diferença foi 4. Qual é a emissão radioativa que tem 4 em cima? A emissão alfa, né? Então, aqui claramente é a emissão alfa, e esse desenho aqui, ó, né, que tá nesse ponto aqui, ele já dava essa indicação pra gente. Saiu 4 unidades ali, né? Então, era uma radiação alfa. Vamos ver aqui qual é a alternativa que fala isso, né? Captura de partícula alfa pelo tório? Não, né? Começa em cima o urânio que vira o tório, né? Essa é a sequência da tirinha. Então não é captura de partícula, é uma emissão de partícula. Partícula o quê? Beta? Não. Emissão de nêutrons? Não. Emissão de partícula alfa pelo urânio 238, e aí ele perde 4 de massa, 2 de número atômico, se transforma no tório 234. Beleza? Então, bem tranquilinha aqui essa questão, desde que você saiba sobre as emissões radioativas, né? Nesse aqui, ó, texto para a próxima questão,
Também sobre radioatividade, que é a próxima questão, aqui no caso a 7, né? Vamos ler esse texto aqui. O tecnécio, número atômico 43, é um elemento químico artificial muito empregado na medicina nuclear, na forma do isótopo tecnécio 99M. Esse M aí, depois vamos falar sobre ele, né? Em exames de imagens. Na cintilografia do miocárdio, esse isótopo é administrado ao paciente e imagens do coração são obtidas a partir da emissão radioativa desse radioisótopo. Uma das grandes vantagens desse 99MTC é sua meia-vida de 6 horas. Então, olha a informação importante aqui, ó. Meia-vida de 6 horas. Vou até destacar agora já. Que permite o paciente voltar ao convívio com outras pessoas pouco tempo após o exame. Esse baixo tempo de meia-vida também faz que o tecnécio 99M tenha que ser obtido no ambiente hospitalar. Isso ocorre a partir do isótopo 99 do molibdênio, que tem número atômico 42, cuja série de decaimentos radioativos está representada no quadro abaixo. No caso, nessa linha aqui, né? No caso da cintilografia, o paciente é liberado quando as emissões são iguais ou inferiores a 12,5%. Vou destacar duas coisas também, ó. O paciente é liberado quando as emissões iguais ou inferiores a 12,5%. Essa é outra informação que a gente vai precisar usar para responder. Então, iguais ou inferiores a 12,5% daquelas observadas quando o radiofármaco foi administrado ao paciente. Então, começou, administrou, então, daí, quando chegar lá em 12,5%, vai poder ser liberado esse paciente, né? A série de decaimento está aqui, ó, o molibdênio no 99 se transforma no tecnécio 99M. Aqui a gente observa uma emissão beta, né? Ó, porque não mudou nada em cima, em termos de massa, o número é o mesmo, aumentou o número atômico. Só que o que significa esse M aqui? Esse M significa que ele está ainda num estado instável, né? A gente pode representar isso por um M aqui ou um asterisco, né? Para indicar que ele ainda pode emitir alguma radiação e essa radiação vai ser a gama. Então o tecnécio 99M ainda está instável e ele emite radiação gama e vai então ao tecnécio 99, que depois, né, emite radiação beta até o rutênio 99 também, o rutênio número atômico 44. Né? Então a gente tem aqui a emissão beta, gama e beta. Essas são as emissões aqui a partir do molibdênio. Vamos lá. O que o exercício pede, então, aqui na nossa questão 7? Vamos tentar trazer isso aqui para cá. Vou dar um delete aqui para ficar tudo nessa página aqui, né? Então, assinale a alternativa que apresenta o tempo mínimo que o paciente deve ficar afastado do convívio com outras pessoas, desde o momento que o radiofármaco foi administrado em um exame de cintilografia do miocárdio. Então, o enunciado coloca dentro do contexto do texto que está aqui e pede para a gente falar qual que é o tempo mínimo que o paciente vai ficar afastado, né? Quanto tempo que ele vai ter que ficar ali até que ele possa voltar ao convívio. E aí, o tempo vai ser associado com quantos tempos de meia-vida a gente vai passar e a condição para que ele seja liberado, o paciente é liberado, ou seja, ele pode voltar ao convívio com as outras pessoas, se as emissões forem iguais ou inferiores a 12,5%. Então a gente vai trabalhar aqui em percentual e na ideia de tempo de meia-vida. Então o tempo inicial, nosso tempo zero aqui, ó, no início do tratamento, que é quando o momento que o radiofármaco foi administrado, é o nosso tempo zero. Então esse aqui é o nosso início. Daqui, ele vai ter que... Eita, para desenhar uma reta aqui vai ficar complicado. Então vamos pegar um auxílio aqui. Vamos pegar esse negócio aqui, ó. Daqui até aqui. Vamos dar só uma, né, aumentadinha aqui para ficar mais bonitinho. Aí, ó. Então, para ele sair desse ponto aqui, né? E você aqui, desse ponto aqui, ó. E chegar aqui, quanto tempo se passou? E qual é esse ponto final? Esse ponto final é quando isso aqui for 12,5% do que eu tinha no início. Então, no início, eu tenho 100%. Quanto tempo vai demorar para eu chegar a 12,5%?
Então, qual que é a ideia? Passado um tempo de meia-vida, o que vai acontecer com esse 100%? Então, se decorrerem aqui, ó, um tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida. Passou 6 horas, um tempo de meia-vida, a gente chegou aqui, por exemplo. O que vai acontecer com esse 100? Ele vai cair para metade. Ele vai virar aqui já 50%. Então, passado um tempo de meia-vida, passado 6 horas, o 100% vai virar 50%. Passado mais um tempo de meia-vida, o que vai acontecer com esse 50%? Ele vai virar... Aqui ficou muito bem distribuído o meu negócio, hein? Ficou, ó, maravilha. Totalmente fora de escala aqui, né? Isso aqui vai virar 25%, né? Passado mais um tempo, porque é dividido por 2, né? Se você não está entendendo, o que é tempo de meia-vida, né? Tempo de meia-vida é o tempo, horas, minutos, segundos, anos, é o tempo necessário para que metade do meu material emita a radiação que ele tem que emitir. Então, do meu 100%, passado um tempo de meia-vida, cai pela metade, 50%. Passado mais um tempo de meia-vida, cai pela metade, vai para 25%. Passado mais um tempo de meia-vida, cai para quanto? Metade de 25%, que é 12,5%. Então, o que eu tenho aqui? Né? Imagina que está tudo do mesmo tamanho aqui, tá? Porque era para ser tudo do mesmo tamanho aqui, ó. Essa parte. Vamos ver se dá para ficar um pouquinho melhor aqui, ó. Mais ou menos do mesmo tamanho aqui, né? Porque cada um desses tempos, ele é constante. Então, aqui, ó, são 6 horas. Então, aqui deu 6 horas. Passou 6 horas, foi para 50%. Passou mais 6 horas, foi para 25%. Passou mais 6 horas, foi para 12,5%. Então, do começo até o fim, quanto que eu tenho? Daqui até aqui, em termos de tempo, 6 mais 6 mais 6. Eu tenho um total de 18 horas, que está aqui na letra E. Né? Então, o tempo de meia-vida é o tempo que leva para metade do material emitir a radiação que ele tem que emitir. Metade do material radioativo decai. Né? Então, se ele tinha que cair em 12,5, você vai vir 100 dividido por 2, 50, dividido por 2, 25, dividido por 2, 12,5. Se tivesse que ir para frente, né? Você ia dividindo sempre por 2. Essa é uma forma tranquila aí de resolver exercícios que envolvem tempo de meia-vida. Beleza? Então, fechou aqui exercício 7, sem demoras. Vamos para o 8. Se ficou dúvida, campo dos comentários. Se você está assistindo pelo YouTube. Se você é meu aluno, minha aluna, me pergunta na sala, os nossos horários de atendimento lá. Tá? Então aqui, 8 diz que muitos fenômenos podem ser explicados por um ou mais modelos atômicos. Porém, determinado modelo é sempre o primeiro a explicar este ou aquele fenômeno. Então o modelo é criado para explicar um determinado fenômeno que não era explicado pelo modelo anterior. Né? Em geral, os modelos mais recentes explicam tudo que os anteriores explicam e mais alguma coisa nova. Né? Considere os fenômenos, os seguintes fenômenos, né? A existência de carga positiva e massa no núcleo atômico dos átomos. A combinação de átomos com átomos de outros elementos formando compostos. O fato de tomar choque quando colocando o dedo numa tomada em funcionamento. Os fogos de artifícios apresentando cores as mais diversas possíveis. Né? Então, algumas afirmações, alguns fenômenos aí. Os modelos que primeiro explicariam tais fenômenos seriam, respectivamente, e aí? Como que eu posso associar cada um desses fenômenos aos modelos? Então aqui, ó, núcleo. Cara, toda vez que tiver núcleo atômico, você vai associar isso, sem medo de ser feliz, a Rutherford. Né? Vou pegar algumas palavras-chave aqui. Né? Então, outra coisa, né? Ó, fogos de artifício, cor. Fogos de artifício, cor, é uma palavra que, em termos de modelos atômicos, você vai associar com o modelo do Bohr. Porque a ideia lá de transição dos níveis, né? Os níveis de energia e a transição entre eles, era uma forma de explicar os espectros atômicos, que é algo que a gente observa aqui, uma aplicação ali nos fogos de artifício. Né? Agora os outros dois, está um pouquinho menos claro aqui, ó. Mas se eu pensar em choque, quando eu falo de choque, né, numa tomada, eu estou falando de um choque elétrico
E qual é o elemento, qual é o modelo atômico? Primeiro tentou explicar a natureza elétrica da matéria. Foi Thomson. Então, pensou em eletricidade, elétron, a gente vai falar de Thomson, né? E uma contribuição que Dalton trouxe, que ainda é válida, é que a combinação de átomos com outros átomos, né, formam compostos. Então, sim, as substâncias, essa é uma informação que Dalton propôs lá em 1803 e que ainda a gente julga que é verdadeira, ok? As substâncias químicas são formadas pela união de átomos. A diferença é que os átomos não são indivisíveis como ele pensava. Mas isso aqui, né, a união de elementos formando compostos, sim, é associada aí a Dalton, né? É uma explicação que ele deu lá para justificar ali o modelo dele e as leis, né, ponderais ali, a lei de Proust, a lei de Lavoisier, com a formação das substâncias, reações químicas sendo o rearranjo de átomos, né? Então, essa é a nossa sequência aí, ó. Rutherford tá aqui e aqui. Dalton tá aqui. Então, a gente já tem a nossa sequência, a nossa letra, né? Thomson e Bohr. Então, letra A é a nossa sequência aqui, tá? Se você, né, soubesse só o Rutherford e o Bohr, você não conseguia responder essa questão. Porque a letra A e a letra B traz Rutherford e Bohr. Então você ia ter que saber aqui a diferença entre Dalton e Thomson nesses dois itens aqui, que eram um pouco mais sutis, mas só lembrar, para Dalton era indivisível, então não tinha natureza elétrica, né, explicada no modelo de Dalton, né? Beleza? Então vamos para o exercício 9, sem demora. Depois de uma água, né? Tomou água aí. Inclusive, enquanto eu tomo água aqui, eu vou apertar um botão e vai aparecer um negócio aqui, ó. Aqui, ó. Caso você não seja inscrito, fica aí o convite para se inscrever. Beleza? Vamos lá, então, 9. A figura abaixo mostra uma representação do átomo de um elemento químico segundo o modelo de Bohr, que é o modelo dos níveis das camadas de energia. Qual das opções representa o símbolo e o nome desse elemento, respectivamente, de acordo com a figura? Então, símbolo e nome. Então, vamos lá. A gente tem aqui as opções. Na sódio, Ca cálcio. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou associar? Então, eu tenho que olhar aqui nesse desenho e entender o que ele representa, tá? Então, aqui a região do núcleo é onde eu teria ali a parte positiva, né? E o que são essas bolinhas que estão aqui? Todas essas bolinhas aqui representam os elétrons, ok? Para um átomo, né? O número de elétrons, vamos representar o elétrons assim, ó. Ele, a princípio, é igual ao número de prótons, também conhecido como número atômico. Por que o exercício deu esses dados aqui? Ele não te dá uma tabela periódica, senão você ia ter que procurar lá na tabela. Quando ele coloca Z11, ele está falando, ó, o sódio tem número atômico 11. Portanto, em seu estado fundamental, então aqui vai ser o estado fundamental, tá? Então, é nesse estado fundamental, vai caber? Coube. Fundamental não, né? Fundamental. Ainda coube. Estado fundamental. Isso é válido, né? O número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, nessa representação, ele nos deu os elétrons. Basta a gente contar os elétrons e aí a gente vai conseguir associar aqui qual é o nome do elemento, o símbolo do elemento, tá? Então vamos lá, vamos contar de dentro para fora. Então aqui, ó, tem 1 nesse primeiro círculo, 2. Começando daqui, ó, o segundo círculo. Sentido horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 com 2 já deu 10. Aqui, no terceiro círculo, terceira camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, já deu agora 18. Na última camada, 1 aqui em cima, 1 aqui embaixo. 18 com 2, 20. Então, aqui eu tenho 20 elétrons. Isso significa que o meu número atômico é 20. O número atômico 20 está aqui, ó. É o cálcio. Beleza? Então, letra B de... Beleza? Dúvidas?
Dúvidas? Coloca nos comentários ou me pergunta se você é meu aluno, tá? Me pergunta em aula, no corredor, onde a gente estiver. Vamos lá, então, aqui, 10º exercício, para fechar esse vídeo 2 aqui de estrutura atômica e radioatividade, né? Vamos lá, então, exercício 10. Vamos só dar uma melhoradinha aqui. Aí, para ficar bonitinho. Aí deu. Tá bonitinho, mas vamos lá. Para ficar bonito na tela, né? Bora lá. Um dos grandes desafios enfrentados pela química, como ciência, foi desvendar a estrutura da matéria. O assunto foi discutido desde a Grécia Antiga por filósofos como Leucipo e Demócrito, que apresentaram hipóteses sobre a constituição da matéria. No entanto, foi somente no ano de 1803 que o inglês John Dalton, que viveu aqui de 1766 a 1844, retomou as ideias originais dos filósofos atomistas no desenvolvimento de seu modelo atômico, baseado em resultados experimentais, que auxiliaram na comprovação de suas hipóteses. Porém, no método científico, cada modelo atômico proposto manteve a sua validade até que alguma evidência experimental o contradissesse. Dessa forma, com relação ao modelo atômico de Dalton, o principal fato científico que o levou a ser abandonado foi... Então aqui qual é o evento, qual é a situação que ocorreu para que o modelo atômico de Dalton fosse, então, contradito e fosse colocado assim, olha, não é bem assim, existe essa evidência aqui que nos mostra que uma possibilidade diferente do que Dalton propõe é a mais plausível, né? E aí vem, qual é a sequência? Vou colocar aqui antes, né? Qual é a sequência dos modelos atômicos que a gente costuma estudar? Então começa lá com Dalton, modelos atômicos científicos, né? Dalton, data ali de 1803. Depois vem quem? Vem Thomson, né? Thomson vai lá em 1897 e propõe algo diferente. Depois a gente tem, historicamente, né, Rutherford, lá em 1911 a data referência aí para o modelo dele, e bem pertinho dele, o Bohr, em 1913, dá uma melhoradinha no modelo de Rutherford. Esses são os 4 clássicos que a gente tem aí, e que geralmente esses exercícios vão falar sobre eles, características deles e situações como essa desse exercício aqui, envolvendo esses modelos, tá? Então, quem que foi o primeiro cientista a falar assim, opa, Dalton, não era bem assim. Na verdade, Dalton já estava morto nessa época, né? Dalton morreu em 1844, e ele só teve o modelo dele refutado por meio de uma publicação, de um modelo novo, em 1897. Então ele já estava, já havia falecido, já tinha um tempo, né? Mas o que aconteceu? Qual foi o fato experimental, né? Qual foi o principal fato científico que leva a Thomson propor o seu modelo, contradizendo então, né, o modelo de Dalton, dizendo que não era bem isso que Dalton pensava. O modelo do Thomson foi baseado lá naquele estudo que ele fez com os tubos de raios catódicos. E o que ele descobriu ali? Ele descobriu a natureza... na verdade, a natureza elétrica já era conhecida, mas ele comprovou ali, né, por meio de experimentos, a existência, então, de partículas negativas, e as quais foram chamadas de elétrons, tá? Então, o que o Thomson fez? Qual foi o fato experimental que levou ele a propor o modelo que contradisse Dalton? A comprovação da natureza elétrica da matéria com a descoberta do elétron. Tá aqui na letra A já pra gente, tá? Então, essa foi a evidência experimental aí que levou a cair um modelo atômico de Dalton com essa proposta do Thomson, né? Vamos olhar as outras, onde que elas se encaixam, né? O espalhamento das partículas alfa realizado por Rutherford, ele vai desbancar aí o modelo do Thomson, tá? A explicação dos espectros de emissão atômica é o que o Bohr usa para melhorar ali o modelo do Rutherford, porque o Rutherford fez algo que ainda hoje, né, lá em 1911, né, propôs algo que ainda hoje se entende
como válido, que é um núcleo atômico, tá? Então, sim, entendemos que muito provavelmente o átomo tem um núcleo, tá? E isso aí foi de 1911 e até hoje, praticamente, ninguém duvida disso em termos de estudo aí da estrutura da matéria, né? Na letra D, que é a divisão do átomo em núcleo e eletrosfera, seria também uma proposta do Rutherford, né? Porque você tem um núcleo, então um núcleo tem a carga positiva é concentrada ali, bem densa, pequena, e a eletrosfera, os elétrons estão em volta do núcleo, né? E aqui a descoberta da dualidade onda-partícula, ela está mais relacionada aí ao modelo de Bohr e modelos posteriores, né? Então, essa parte aí já da física quântica entrando, sendo introduzida aqui por Bohr já, né? Mas então é isso, ó, né? O principal fato científico que levou aí ao questionamento do modelo de Dalton foi o experimento de Thomson lá comprovando a existência de cargas negativas e nomeadas de elétron depois, beleza? Esse era o exercício 10, então, dessa lista que tem 15, ainda falta 5, e esses 5 vão ficar para o vídeo 3, porque agora a gente vai encerrar. Fica aqui, ó, para você, indicação de vídeo, de playlist, fica à vontade para assistir. Se quiser, eu vou dizendo tchau, até a próxima.